Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu convido você, vem tomar um café comigo. Entendeu? Entra com Tchoca, André Ramalho e Gustavo Henrique, né? Como o Kaká foi bem, né? Quando a gente fala que o Kaká foi bem, o Kaká não falhou. Como o Kaká não falhou na partida contra o Atlético Mineiro e sempre tem um lobby, né? Sempre tem um lobby maior lá pelo Kaká, né? O pessoal gosta muito do Kaká. Eu não duvido nada que o Kaká não seja titular também nessa partida. Enfim. Então a gente, né, tem que aguardar e ver, né, qual vai ser a decisão, né, do técnico Dorival Júnior durante a semana, e com certeza durante a semana eu vou estar avisando vocês, né, informando vocês sobre o provável time do Corinthians, tá? O provável time do Corinthians. Foi bem, meu senhor. Cara, o Kaká, sempre que ele entra, ele dá problemas, né? Ele falha. Cara, se o Kaká não falhou, já podemos dizer que ele foi bem. Entendeu? É isso mesmo. O Kaká não errou, já merece um louvor, tá? Então, é a realidade. Eu não sou fã do Kaká, tá? Não sou fã do Kaká, mas o Kaká é um jogador aí que não falhou nesse jogo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? Nos bastidores do Corinthians, tá? Já se admite que talvez o Corinthians não se reforce para a próxima janela, tá? E o que acontece, né? O que acontece? Dentro, né, do Corinthians, isso ainda não partiu, tá? Do presidente Osmar Stabile, mas principalmente no CT Joaquim Grava, que talvez o Corinthians não venha a contratar na próxima janela. Isso é uma preocupação já de Fabinho Soldado, de alguns jogadores, tá? E aí a gente começa a entender um pouco mais, né, do desabafo do Michael após a vitória do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Michael, se o Corinthians tiver sofrido um transfer ban, o Michael não vai poder ter o contrato dele renovado, tá? Não vai poder ter o contrato dele renovado. O Michael vai embora, o Thales vai embora, o Romero vai embora, alguns jogadores ali o Corinthians vai perdendo, tá? E não vai poder contratar ninguém. Aí você imagine como, né, que o Corinthians vai começar a temporada 2026. Gente, deixa o like, tá? Vamos tentar bater pelo menos 2.000 simultâneos aí. Vê se vocês me ajudam aí com like. Então, assim, dentro do CT Joaquim Grava, já se admite isso. De talvez o Corinthians ficar o próximo ano sem contratar e iniciar a temporada 2026 sem reforços, tá? E isso tem preocupado até o próprio Michael, entendeu? Que não vai poder renovar o seu contrato. Agora, que bênção, hein? Que bênção. Agora, no Parque São Jorge, ainda não se admite isso, tá? A ideia, né, do presidente Osmar Stabile é trabalhar, né, para pagar esses transfer bans logo no final do ano, para que o Corinthians possa, né, se reforçar para a temporada 2026, tá? Então a gente vai ter que aguardar, né? Aguardar para ver, né, qual vai ser, né, a decisão, né, do presidente Osmar Stabile. Mas a gente tem que entender uma coisa: a situação do Corinthians é muito crítica. Até agora não foi fechado, né, um novo patrocinador master. Não conseguiu fechar com ninguém ainda para os novos name rights. O Corinthians já sofreu um transfer ban no caso Félix Torres. O Corinthians deve sofrer o segundo transfer ban, né, no caso Matias Rojas. Aliás, o segundo transfer ban já sofreu, né, que foi no caso, né, da CBF, né, envolvendo ali o Cuiabá, que foi pago ontem.
mas já sofreu. Então o Corinthians teme, tá? Também o segundo transformando o Hugo. Tem o caso Garro ainda, né? Tem outros casos, né? Como do próprio Kaká, enfim, o próprio Michael, tem vários casos, né? Que o Corinthians, né? Enfim, pode sofrer mais transfer bans. O problema é que não tem a grana, tá? O Corinthians tem uma folha salarial que está entre as 3 mais caras, né, do futebol brasileiro. O Corinthians tem só um jogador que ganha 6 milhões de reais. O que joga do lado dele ganha 2 milhões de reais, né, 2 milhões e meio de reais. Tudo isso nós estamos falando por mês, tá, gente? Tudo isso nós estamos falando por mês. Então, a situação do Corinthians não é boa. Dentro do CT Joaquim Grava, né, tem muita gente lá perdendo a paz em relação a não ter grana para a próxima temporada, principalmente para contratar. E eu até acho o seguinte, tá? Isso é uma opinião minha. Se o Fabinho Soldado receber alguma proposta, como recebeu já nessa temporada, ele vai embora, ele vai meter o pé, tá? Ele vai meter o pé, porque ele tá super preocupado, é um dos mais preocupados lá no CT, porque não sabe quando o Corinthians vai se livrar dos transfer bans, e se for 2 ou 3 ainda, lascou, tá? Lascou. E aí não tem como, né? Não tem como o Corinthians contratar. Agora, né? Vamos falar do lado que vocês estão vendo aí. Tem gente ainda enxergando como lado positivo, tá? Se o Corinthians não tiver grana para contratar e perder o Fabinho Soldado, perder o Michael, não contratar ninguém, não vai renovar com o Romero, enfim, e não vai renovar com o Tales, mas esse não interessa mesmo, vocês estão vendo como bênção, né, também. Então, a gente sabe que esse ano, se não fosse o problema do transfer ban, não tinha revelado o André, não tinha revelado o Guinegão. Então a gente sabe, né, que às vezes, né, nas dificuldades, na escassez, as coisas boas também acontecem, tá? As coisas boas também acontecem. Eu não gosto de usar a frase "amares que vem para o bem", tá? Não gosto desse ditado, mas a gente sabe que, né, pode sim, né? Por que não? Pode sim, por que não? Surgir outras promessas aí para 2026. Gente, deixa o like aí, ó. A gente não bateu ainda. A gente não bateu ainda aí os 2.000 simultâneos. Vamos tentar bater 2.000 simultâneos aí no programa, tá? O Gui Amorim, Douglas Almeida tá citando, tá sendo preparado, né? Tá sendo preparado aí para 2026. Né? O Dorival também tá fazendo um trabalho com ele, quer que né, tá trabalhando ele com calma, para que ele venha ter oportunidades na temporada 2026, tá? Mas interrogação, tá, Douglas? Põe aí. Corinthians não deve contratar em 2026? Existe essa preocupação. Osmar Stabile está correndo atrás da bola, mas por enquanto não fechou nada, tá? E hoje tem um problema, né? Hoje tem um problema, porque o Stabile, ele não pode nem prometer coisa boa. Você pode ver que o Stabile sumiu, ele não dá entrevista, ele não fala nada. Por quê? Por conta do Augusto Melo. O Augusto Melo, além de deixar uma herança horrorosa, né, no Corinthians, além de deixar uma herança horrorosa, cheia de dívidas, contratou cerca de 10 jogadores, só pagou a entrada. Eu não sei onde ele aprendeu isso. Só pagou a entrada, não pagou parcelas. E além de deixar uma dívida de quase 1 bilhão, em um ano ele conseguiu aumentar a dívida em 1 bilhão. Ele ainda deixou aquela frase, né? Vem coisa boa por aí. Então, eu já percebi, eu já conversei com o Stabile, dirigentes do Corinthians, que tem algumas perspectivas boas, alguns negócios que podem ser fechados, e eles têm vontade de falar, nossa, amigo, calma que, né? Aí vem a frase já vem na cabeça, vem coisa boa por aí, não pode falar. Então, até nisso, né, por incrível que pareça, o Augusto lascou com o time, né, velho? Com quem tá à frente. Por quê? Porque ele não pode prometer, velho. Porque imagina o Osmar Stabile numa coletiva dizer, ó, o negócio tá feio, mas as coisas vão melhorar. Tem coisa boa vindo aí. Você imagine, né, como é que ficaria, né, a situação do Corinthians, né, velho? Do presidente. Então, vem coisa boa por aí, não dá pra citar. Então, lascou. Não dá nem pra fazer promessa mais, tá? No Corinthians para a temporada
2026. 2026 tem coisa boa vindo aí. Enfim, Samir, enfim, né, velho? O pessoal aqui, né, virada à direita, o Stabile é horroroso, tá perdido demais. Você fica defendendo o cara por 700 mil, tomamos mais no transfer ban. Cara, não tô defendendo ninguém, tá? Não tô defendendo ninguém. É que o Corinthians se encontra numa situação delicada, tá? Delicadíssima. E eu tô tendo paciência com o Osmar, porque eu conheço os bastidores, entendeu? O Corinthians foi gerido por picaretas nos últimos anos, tá? E assim, se o Osmar Stabile é fraco ou é um bom gestor, o tempo vai dizer. Mas pelo menos o que eu ouço é que não é bandido, entendeu? Então assim, por isso que eu tô tendo paciência com ele. Sabe, eu não tô vendo um cara, né, usando o Corinthians para benefício próprio, para enriquecer, esse tipo de coisa, tá? Não tô nem falando que alguém fez isso. Mas eu conheço todos os bastidores do Corinthians. Então, por enquanto, infelizmente, olha só, nós estamos com transfer ban, nós não estamos disputando a Libertadores, nós não contratamos ninguém, vivemos um momento difícil e, por incrível que pareça, só o fato do presidente ser honesto já é motivo da gente comemorar. Olha que coisa louca, hein? Olha que coisa maluca, né? Então é uma situação complicada, tá? Olha o Deferas aqui, ó. Tava sumido aí, Deferas. Por onde tu andavas, velho? Hein? Seu canalha. Salve, Samir. Abandonei a loucura de acompanhar o Corinthians todo dia. Te assisto ainda, mas não tenho paciência para acompanhar tanta pilantragem no clube. Então, eu senti tua falta. Realmente eu não vi você por aqui, não, nos últimos meses aí, não sei, semanas, né? Um abraço aí, Deferas. Mas o Corinthians é assim, mano. Aí depois o Corinthians ganha a Copa do Brasil, você vai parecer todo feliz. Meu irmão, é na saúde e na doença, filho. O Souza, Samir, vai ter que virar SAF. A situação é insustentável. Estamos no time. O Bahia City anunciou que vai fazer o maior CT do Brasil, 300 milhões. Triste. Já levou lá no nosso, né? Salve, fiel corintiana. Dorival, né, treina aí o elenco para o jogo contra o Vitória em Salvador, pelo Brasileirão, né? O Timão tem aí mais uma chance aí de subir na tabela e ganhar 3 pontos. Mas é aquela coisa, né? Ele vem aí enfrentando algumas dificuldades, né, para conseguir jogadores aí que possam substituir, né? O Mateuzinho, por exemplo, né? Porque o time está com alguns desfalques por causa do último jogo contra o Galo. Então o Dorival tá testando aí uma galera para ver como é que vai ser, né? E sinceramente, né, gente, eu acredito que nesse momento de transfer ban é realmente recorrer à base, tá? O ideal, claro, né, é pagar logo aí para cancelar o transfer ban, né, pôr fim nele. Mas de todo jeito aí, né, não abriu ainda a janela, né? Só abre aí lá para final de novembro, né? Acredito eu. Então é contar com a base mesmo e tomara que dê certo, tá? Vai Corinthians aí, parabéns, Dorival.